Estamos ao vivo aqui para essa live falando sobre as estratégias de marketing para 2024. Aguardar aqui a Rafaela entrar, que é minha convidada para essa live. Olá! Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, obrigado pelo aceitar o convite aí para bater esse papinho sobre essas estratégias para 2024. Antes da gente começar, queria que você apresentasse, por favor, para quem não conhece Vossa Senhoria. Perfeito. Bom, vamos lá. Muito prazer. Eu sou Rafaela Campos. Sou estrategista de posicionamento. Sou formada em publicidade e propaganda e tenho pós na área de marketing e comunicação. Já estou nessa área há mais ou menos um pouquinho mais de 15 anos. Não parece, eu sei. E nessa estrada, muita coisa aconteceu, muito aprendizado, muita lição que a gente tira. E agora é poder dividir isso um pouco, né? Todo esse aprendizado, tudo isso que a gente vai construindo nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. Legal. Bom, para quem está entrando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias e tendências para 2024, que eu falo que tem um tsunami de informações chegando, né? O povo tá ficando doido. Aqui eu fiz o programa, eu tenho um programa na rádio aqui todas as quartas-feiras, né? E o pessoal fica doido porque, assim, é informação, é novidade, e cada dia sai coisas novas. E então, para esse tsunami que tá chegando, qual que é a sua primeira dica para a gente começar essa live aqui? Vamos lá, então, né? O mundo muda, né? E com o passar do tempo, eu tenho certeza que está mudando cada dia mais rápido, principalmente por conta da tecnologia, de muita informação, de muita coisa que chega. Então, eu acredito que quanto mais a gente conseguir absorver e quanto mais a gente conseguir aumentar a nossa rede de pessoas que possam nos passar informação de confiança, principalmente, né? E a partir daquilo a gente conseguir construir as nossas ações, o nosso planejamento, a nossa estratégia e aquilo que a gente vai seguir adiante. Então, para a gente começar, eu gostaria de já trazer uma questão, assim, né? Para as pessoas pensarem. 2024 já está batendo na porta. E você já sabe qual que é a ação, a primeira coisa que você vai fazer ao chegar na sua empresa em 2024? Tem aí o período de recesso, alguns param, nem todos, mas e aí? Cheguei em 2024, primeiro dia, tô lá, 2 ou 3 de janeiro, pisei na minha empresa, sentei na minha mesa, liguei meu computador. Qual é a minha primeira ação? Você já tem isso planejado? Você já tem isso claro na cabeça de vocês? Eu acho que essa é o primeiro ponto que se precisa pensar e já trazer essa estratégia do que eu vou fazer, qual vai ser a minha primeira ação. Eu já tenho meu planejamento estratégico para o próximo ano, eu já tenho quanto que eu quero faturar, eu já tenho isso muito claro, quais são os meus objetivos para a minha empresa para o próximo ano. Então, esse ponto, ele é um ponto inicial. Se eu ainda não tenho isso construído, que eu já deveria ter, mas às vezes a gente sabe, né, correria, final de ano, muita coisa acontecendo. Então, assim, se nesse primeiro momento eu não tenho isso ainda construído, então é o primeiro passo. E se você já tem isso muito bem construído e claro, quais serão os seus passos, quais serão aí as primeiras ações, que você possa já começá-las a executar nesse primeiro momento. Porque isso vai ser o diferencial para você ter uma largada boa, ter um bom ano e conseguir já construir algumas coisas de diferente no seu ano. E aí, a partir dessa construção, agora a gente vai trazer algumas sugestões do que a gente acha interessante, né? Que vocês pensem nesse primeiro momento, para quem ainda não tem construído e para quem já construiu, talvez, né, tem alguma situação que a gente traga aqui que você possa rever esse planejamento e essa programação. Eu vou aproveitar essa tua dica inicial para colocar uma dica antes de todas essas aí que você colocou. Eu acho que a gente conversa com vários empresários, né, vários profissionais, e a grande maioria estava, eu acho que foi o ano meio que 2003, um ano meio sabático aí
para alguns empresários. Porque o que a gente tem que pensar para o ano que vem? Vai ter muita coisa acontecendo. Isso a gente já tem claro, já está em todos os lugares que a gente lê informação, um ano de muitas novidades. Então, o primeiro passo que eu vejo, assim, além desse inicial que você está falando, é o seguinte: sair, dar o primeiro passo. Porque a gente fica, vou fazer e não faço. Passa um mês, passa 2, passa 3, 10, 11, fechou o ano e eu não fiz o que era para ter feito lá no início. Então, a minha dica inicial é: faça o que você não pensou em fazer no ano passado. Eu sei que aqui tem muita gente que quer gravar vídeo e tem medo de câmera, tem gente que quer fazer live e morre de medo, tem gente que precisa gravar stories e odeia, como eu odeio gravar stories, mas a gente precisa fazer. Então, tudo precisa começar. Então, o começo, vamos virar o ano começando a fazer as coisas diferentes. Eu acho que aí é o primeiro andar de tudo que a gente tem para falar. Mas vamos fazer o seguinte: qual que é o tópico inicial das dicas aí para 2024, para a gente passar aí para o pessoal que está nos vendo nessa live? O tópico inicial, a partir desse planejamento, né? Primeiro planejar, depois de planejar, realmente, eu tinha um professor que ele falava muito, tirar a bunda da cadeira e ir fazer. Então, assim, é exatamente isso. Uma coisa que a gente tem que olhar muito, principalmente para o próximo ano, principalmente essa parte do digital. Eu acredito que essa colocação sua foi muito assertiva, porque o mundo, ele está voltado para o digital. Tá me ouvindo, Gelson? Sim. Ah, tá. Beleza. Estou mandando uns convites aqui pro povo. Ah, entendi. Então, o mundo, ele está muito voltado para o digital. E 2024, nessa questão do marketing, questão de vendas, questão de faturamento, é uma coisa que vai estar muito ligada e vai sair na frente, apesar de já ter um grande avanço tecnológico, as redes sociais e tudo mais. Porém, no ano de 2024 é o ano que realmente isso vai virar muito mais do que já é nos dias de hoje. Então, ainda tem muito espaço para quem quer começar ou para quem ainda não está tão digitalizado, assim, digamos, nesse meio. Ainda dá muito tempo de começar e nós temos um oceano azul na nossa frente. Então, quem conseguir nesse 2024 desenrolar mais rápido e virar essa chave, vai sair na frente com certeza. Porque às vezes o que a gente tem, né? Empresários que assim, eu já tô faturando, já tá tudo bem, já tá tudo certo. Se eu continuar nessa toada, tá ok para mim 2024. O problema é que quem fica parado volta para trás. E isso também a gente pode trazer de lição. Então não adianta você achar que fazendo as mesmas ações de 2023, você vai permanecer com o seu faturamento e vai estar tudo ok. Porque não vai, isso não vai acontecer. Então, ou você sobe um degrau e dá um passo à frente para tentar permanecer no que foi o seu 2023, ou então você é carta fora. Tem uma mentora que ela fala, ou você é ponto com ou você é ponto fora. E eu acredito que isso vai fazer muito sentido em 2024. Então, essa situação de se ligar, de voltar para o digital e principalmente de ter pessoas ao seu lado que tenham o conhecimento para isso. Por quê? Muita gente começa. E rede social, por mais que a gente ache que assim, é um mundo lindo, é fácil, é só fazer post, não é. Tem muita estratégia por trás disso, tem muita coisa que acontece nos bastidores para que dê certo o ao vivo ali, né? E o que aparece e o que acontece. Então, é importante também para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento ou não estão tão a fim de buscar, mas ter pessoas em volta delas para que possam conduzir isso da melhor forma possível para elas. E uma das coisas que eu vejo também é essa entrada, principalmente da inteligência artificial. Esse ano deu uma revolução, né? A gente percebe que coisas que a gente nem imaginava que estava acontecendo, né, que ia demorar talvez 5 anos, aconteceu em 3, 4 meses. E isso, para o ano que vem, a tendência é que acelere muito mais. Então, empresário que quer se posicionar no digital hoje, ele precisa começar a criar uma estratégia
profissional. Não que muitas vezes não seja, mas uma das coisas que eu vejo muito assim é o pessoal fica muito na panfletagem, né? Panfletagem saiu lá do semáforo e foi para a internet. Então, eu acho que essa mudança precisa ser importante nesse ano. Pensar no conteúdo. O conteúdo, eu acho que é a chave do sucesso, né? Para quem trabalha com digital, né? O conteúdo é o rei, né? Então, eu acredito muito que você precisa ter essa geração de conteúdo relevante. E para você poder gerar um conteúdo relevante, você precisa conhecer seu público. Eu acho que no digital, o primeiro passo de tudo não é nem o que eu vou fazer, é entender seu público, conhecer, porque hoje uma ouvinte fez uma pergunta aqui na rádio, foi o seguinte: qual rede social que eu devo estar? Às vezes a gente fala, eu vou estar lá no Instagram, vou estar lá no Facebook, no YouTube, sei lá, mas aonde que o teu público está? Se a gente não souber, eu vou estar falando ao vento. Eu preciso entender aonde que o meu público está presente, aonde que eu vou ser assertivo. E cada plataforma tem o seu meio de, o seu formato, né? Exatamente. E isso é muito importante para que a gente comece a desenvolver uma estratégia. E tem empresários que já começaram a fazer isso certo, né? O que precisa é amplificar isso cada vez mais. Sim. E essa estratégia... Só te cortando. Mas eu acho que isso vem muito de encontro, principalmente com essa questão da inteligência, né? De usá-la a nosso favor. Porque, assim, 2024, ele vai ser um ano que a inteligência artificial, ela vai estar cada dia mais presente e vai ganhar o jogo aquele que souber usar isso a seu favor. Por exemplo, né? Linha de atendimento. Você conhecendo o seu público, tendo ali a demanda do seu trabalho, só que você precisa de ter pessoas eficientes e serviços eficientes também. E aí, um exemplo disso, que a gente vê muito, que muitos empresários já entenderam esse jogo, é a questão dos bots de atendimento, automação, né? De trazer essa parte da tecnologia a nosso favor. Porque hoje também, infelizmente, né, nós temos duas realidades em questão de mão de obra, que é a dificuldade de contratação e também a oneração da folha. Então, se você souber usar essas estratégias e trazer essa parte da tecnologia, que o giro da empresa fica muito mais rápido, né? Então, ganha-se esse tempo e essa agilidade e, principalmente, nessas questões de investimento, fica muito mais assertivo. Vou tocar fogo no parquinho agora aqui já, povo. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, eu queria saber uma coisa. A gente está falando de inteligência artificial, automação, né? Tem muita gente que conhece muito disso. Quem aqui já usou alguma vez a inteligência artificial? Eu tenho uma pessoa aqui que acho que deve estar assistindo a live, que eu vou contar a história dela, né? Se depois ela quiser colocar aí nos comentários. Ela tem um restaurante aqui na cidade, né? Aí eu fui à noite lá e ela se matando, escrevendo. Falei, o que você anda fazendo? Não, eu estou fazendo um post aqui para publicar, né, a descrição. Eu falei, usa inteligência artificial. O que é isso? Aí eu falei, mostrei. Ela falou, meu Deus do céu, olha o paraíso aqui. Eu estava me matando fazendo manual. Então, assim, coisa simples. Porque quando a gente vai falar de inteligência artificial, eu falo o seguinte, não é uma coisa de 7 cabeças. Você não precisa investir em milhões. O que você precisa? É no dia a dia, no mais básico que tem. Às vezes, sabe aquele título de uma descrição, de um post, uma ideia que você precisa ter e você está sem ideia, vai lá que a inteligência ajuda você. Deixa eu ver, a Camila falou, quem nunca, né? Mesmo que seja experimentar e ver como funciona exatamente. E aí eu vou pegar o gancho da Camila do seguinte, uma das coisas que eu acredito muito para 2024 é você mesmo, Adriana. Para 2024 é assim, tanto para o empresário, mas quanto para os colaboradores. Nós precisamos ser curiosos, sabe? É que nem que ela falou, experimentar, não vai matar ninguém, o máximo que você vai fazer é uma caquinha lá, mas tudo bem. Então, ser audacioso e ser curioso, porque não adianta eu ficar lá, porque a automação eu tenho medo. Eu vou fazer isso porque... Vamos ser curiosos. Porque na curiosidade, olha as crianças, elas são tão simples, né? Curiosas, vão lá, experimentam algo. Então, nós precisamos ter isso no dia a dia. Porque se você não implementar isso, você vai ficar 2, 3 passos para trás. E a tendência é que cada vez a coisa seja mais rápida. Então, pensa o seguinte, eu vou pegar agora um gancho aqui em relação à automação, tá?
há 6 meses atrás, um sonho era a gente mandar um áudio no WhatsApp e do outro lado entender sem precisar ouvir o áudio, certo? Hoje, você manda um áudio, a plataforma de bot, né, de chatbot, ela traduz seu áudio, gera a resposta e ainda manda em áudio a resposta para você. Quando que nós pensamos isso? Sensacional. O próximo passo, o meu sonho de consumo, é o seguinte: a hora que eu mandar uma foto, ela lê a foto e dá a resposta para você em cima de uma foto. Mas não vai demorar muito para acontecer, vai demorar. Não, tenho certeza. Exatamente. Mas e vindo de encontro também, Gels, com isso que você falou, a gente traz a importância de ter um consultor, um mentor, principalmente talvez nesse primeiro momento. Não é algo que seja assim, para sempre eu vou ter que ter alguém comigo, eu não vou conseguir caminhar sozinho. Mas neste primeiro momento, talvez para entender o mercado, para entender esse movimento, talvez você não é uma pessoa que tem tanto domínio sobre isso, é muito importante você contar com pessoas de valor do seu lado para que essas pessoas possam te conduzir nessa reflexão, nessa construção, no conhecimento e até nessa questão, assim, né, igual você comentou, criança, ela não tem medo, né, ou às vezes ela tem o incentivo dos pais de falar, experimenta, vai. Então, eu acredito que o mentor, neste momento, ele vem principalmente nesse encontro, de pegar na nossa mão e de falar assim, vamos, porque eu vou te ensinar o caminho, eu vou te conduzir até lá. Então, eu acredito que é muito interessante também, para quem talvez não tenha esse primeiro domínio, tanto conhecimento, profundidade sobre isso, que possa contar com pessoas neste primeiro momento para fazer essa construção. E até no sentido de gerar conteúdo também. Por quê? Tem muita gente que a gente vê na internet que arrasa, né? A verdade é essa. Então, você conseguir trazer essa profundidade, essa verdade nas redes sociais, também é uma coisa que faz a diferença para o seu produto, para o seu serviço e para aquilo que você entrega. Então, isso daí também é um fator que contribui muito para o sucesso que você vai ter. E falando em conteúdo, né? Eu acho que o grande desafio para 2024 é o conteúdo em vídeo, né? A gente vê em vários sites aí que a tendência do conteúdo em vídeo, os podcasts, é cada vez crescer mais. E aí, eu vou bater numa tecla aqui, que acho que o calcanhar de Aquiles dos homens, né? O homem, eu vejo que assim, mulher tem a facilidade e tal, que é o bendito do Stories. Oh, meu Deus, esse tal do Stories é um caso sério. Qual que é a dica que você dá para quem está começando? Porque, assim, com todo mundo que eu converso, inclusive, cara, eu vou gravar stories, é um parto, um estresse, nossa, parece que eu posso fazer qualquer coisa, matar o story. Só que a gente sabe que ele é importante para atração de vendas, para engajamento. Qual que é a dica para pegar o celular e ir lá e gravar aquele story fenomenal, né? Que nem as mulheres gravam aí, que eu fico pensando, quando que eu vou chegar nisso? Bom, um ponto inicial é ter boas referências. Então, assim, quem você consome? Hoje o nosso tempo é extremamente escasso e a gente tem que ter boas escolhas no conteúdo que nós consumimos também, porque isso vai fazer a diferença para a nossa construção. Então, primeiro ponto, quem você consome? E essa pessoa que você consome, ela tá te agregando em algo? Outra coisa é você mudar a forma que você olha, você não assistir aquilo só como forma de entretenimento, mas você assistir com um olhar clínico e de construção e de análise. Então, ter este olhar clínico, fazer toda essa análise, basicamente tudo que você assiste, que você vê, isso daí também vai construindo, né, aquilo que nós vamos fazer e transmitir e tudo mais. Agora, um ponto principal também é você começar a fazer. Isso daí não tem como, é inevitável. Porque a prática leva à perfeição. Então, é óbvio que os primeiros stories que a gente fizer vai sair horrível, vai sair péssimo. Às vezes a gente não tá tão acostumado com a oratória, e aí a concordância verbal não vai ficar correta. E principalmente, não assiste tanto, não se leve tão a sério assim. Esse eu acho que é o segredo principal. Não se leve tão a sério. Vou aproveitar aqui e fazer um negócio aqui, ó. Coloca nos comentários aí quem tem dificuldade de gravar stories e qual que é a sua maior dificuldade pra gente saber. Maior dificuldade, que a todo gente já mundo vai tá na trocando. mesma vibe aqui
Isso, porque às vezes, assim, óbvio que nós temos que ter uma boa apresentação, que a gente tem que, e a gente quer, né, passar o melhor. Mas, conforme você vai fazendo, isso daí você vai começar a praticar, e aí tira de letra, e você vê que não é tão difícil assim, e não se assiste tanto. Já faz aquele dever, uma vez numa aula de oratória, foi algo que me agregou muito também, né? Porque o que acontece, né? O narcisista que habita em cada um de nós, a gente grava e aí a gente assiste 1 zilhão de vezes antes de postar e às vezes até depois que a gente posta, a gente ainda fica se assistindo para ver e achar os detalhes. E às vezes as pessoas que estão assistindo também nem olha tanto detalhe, nem enxerga aqueles defeitos que nós mesmos enxergamos. Então, ponto principal, grava e posta. Grava e posta. Não fica se assistindo, não fica se medindo tanto. Dá uma de vida louca aí, vai lá e posta. E eu me posto. Porém, é importante sempre, cada dia mais, buscar conhecimento e buscar redes que te agreguem, né? É importante a autoanálise, mas não se trave só por isso. Eu lembro de um evento que, inclusive, nós estávamos participando aí em São Paulo, né? Que o bendito do palestrante falou assim: gente, vocês têm 1 minuto para gravar um stories, publicar e marcar aqui, eu quero ver depois como é que vai ser. Meu Deus do céu, pensa no desespero. Me conta, você conseguiu postar? Consegui, olha. Aí eu cheguei, a minha mulher falou assim: o que foi aquele story que você publicou lá? Eu falei: ué, era publicar, eu publiquei. Larguei. Mas olha que curioso, eu tenho facilidade, mas nesse dia eu não consegui fazer. Eu não postei. É muito doido esse negócio. Outra coisa, e os podcasts? A gente vê que cada vez está aumentando. Até ouvi um dado essa semana, na semana retrasada, que o Brasil é um dos países que mais ouve podcast, né? E a tendência é que 2024 cresça muito, né? Isso. Aumentar. É um formato diferente e até é um formato meio que de rádio, né? Apesar da maioria usar o YouTube para divulgar e para fazer, mas tem alguns que têm os seus principais canais. Porém, é uma tendência muito forte e, assim, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas porque, por exemplo, assim, eu tenho uma indústria que não é para mim podcast, não tem nada a ver. Só que se essa pessoa, se ela estiver muito munida e bem acompanhada de mentores e de pessoas que consigam conduzir, até quem é da indústria ou de um serviço muito diferenciado, ele pode construir esse formato sim, e ele pode usar isso para vender e para faturar bastante. Então, é igual a gente comentou um pouquinho antes, né, da questão dos vídeos, que 2024 isso daí vai estar muito mais forte a cada dia. Mas o curioso para mim é que nessa questão das tendências e do que 2024 vai ter de muito forte, é o YouTube. Porque é uma rede que para nós é uma das mais antigas, né? Antes de ter Facebook já existia o YouTube. Então, mas é uma rede que não saiu, ela teve uma queda, porém agora em 2024 ela vai voltar com muita força. Então já fica a dica aí de quem for investir. Como eu sou mais conteúdo. novo, a minha rede social é o TikTok, tá? É uma boa rede, se você souber usar. Mas Exato. Fica de dica aí para quem for construir e não souber, qual rede que eu começo, qual rede que eu vou fazer. Óbvio, eu acho que o Instagram hoje ele desponta. Porém, o YouTube, ele vem com muita força para 2024, viu? Então, e assim, o podcast, uma das coisas que eu gosto muito do podcast é porque assim, a gente consegue fazer praticamente 3 coisas junto. A primeira delas é ter a oportunidade de chamar convidados. Então, eu posso chamar meu cliente potencial, meu cliente talvez premium, para falar um pouquinho como que ele usa meu produto, meu serviço, o meu fornecedor para agregar. Eu posso trazer convidados diferentes dentro do podcast, né, para fazer essa interação. Então, esse relacionamento ele é bacana. Como você falou, o rádio tem isso, né? E uma outra coisa é assim, além da transmissão efetiva do podcast, o que eu gosto muito são os recortes, que fazem, para mim, mais do que o podcast são os recortes. Porque lá você tira o supra-sumo do conteúdo, você consegue ter um conteúdo relevante na tua rede social, e aí para o povo que não gosta muito de vídeo,
No podcast, parece que a pessoa fica mais confortável, né? Então ela consegue fluir mais a conversa. E aí você usa isso para trabalhar lá no Reels, lá no Shorts, ou até mesmo lá no TikTok. Né? Isso é muito interessante, realmente é muito verdade o que você disse. Porque o podcast, esqueci o nome agora, porra. O podcast, você já constrói, só com ele, você já consegue construir muito conteúdo. E para alimentar Facebook não, YouTube, Instagram e até mesmo TikTok também. Tem muita gente que posta recorte de podcast. Então tem essa questão de que é meio que como aquele ditado, né? Mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Então é muito isso, porque é um conteúdo que é gostoso de fazer. Você tá aprendendo sempre com o seu convidado ali, com o conteúdo que ele traz, com o que ele tá construindo, e você já consegue alimentar todas as suas redes. Uma das coisas que tudo isso vai levando é o conteúdo que a gente precisa gerar. Mas aí existem dois tipos de geração de conteúdo, né? Aquele conteúdo que eu sou, sei lá, um médico, um especialista, um empresário, um mecânico, um corretor de imóveis, um vendedor, e eu vou lá e começo a dar dicas técnicas. Como que eu faço para humanizar o atendimento, humanizar o meu conteúdo nas redes sociais? Para não ficar aquela coisa assim, olha, aquele manual técnico chato. Como que eu deixo bacana o meu conteúdo na internet? Então, aí vai voltar naquela questão de você conhecer o seu público, principalmente. Adoro isso. E você ter, claro, a sua linha editorial. Só fazendo um adendo aqui, uma equiparação, né? Para quem não sabe o que é linha editorial. É mais ou menos 5 assuntos, você pode ter aí de 3 a 5 assuntos, que sempre você vai trazer ali nas suas redes, né? Então, você tendo claro a sua linha editorial, que são esses assuntos que você está trazendo, e conhecendo o seu público, porque o médico pode ser que ele esteja falando para pacientes, que quem consome o conteúdo dele seja pacientes, mas pode ser também que seja outros médicos. Então, esse conhecimento, né, de saber quem é o público dele, que vai definir como que ele vai usar a abordagem dele. Se vai ser uma abordagem mais técnica, porque ele está falando para médicos, ou se vai ser uma abordagem, né, um pouco mais popular, digamos assim, por conta do público dele ser o paciente. Então, isso daí também que entra nessa questão de sempre conhecer o seu público para como você vai trazer esse conteúdo, como você vai trazer essa linguagem e fazer essa construção. Aí, outro ponto que eu já vou adiantar, porque as pessoas sempre me falam quando eu falo dessa questão de conhecer o público. Ah, mas eu não sei. Como que eu vou conhecer o meu público? Gente, caixinha de pergunta, né? Se for no Instagram. É um dos pontos. Eu te ajudo aqui em quê? Fazer perguntas estratégicas ali a partir da sua caixinha, que você vai conhecendo e tendo contato maior ali com as pessoas que te acompanham, para você fazer essa identificação de quem é o seu público, se é homem, se é mulher, se são profissionais da área, se são profissionais de outras áreas. Então, esse conhecimento, essa primeira construção, além dos números e dos dados que a gente tem na parte interna ali do Instagram, a gente consegue a partir dessa caixinha de perguntas. Eu gosto muito de um formato que eu faço, inclusive estou fazendo uma pesquisa agora, eu fazia toda ela, todo ano fazia uma vez, né? Eu acabei 2023 não fazendo, e agora no final do ano eu falei, não, vou fazer essa pesquisa. Que é o seguinte, uma coisa bem simples, que é uma dica que eu dou para quem é empresário, para quem é profissional liberal, é o seguinte: primeiro, faz um formulário Google da Microsoft, monta as perguntas, e dá uma oportunidade para o empresário, para o cliente responder. Então, por exemplo, você que tem uma loja física, você pode falar, toda pessoa que entrar dentro da loja, você bota um QR Code lá e a pessoa responde aquela pesquisa e concorre a alguma coisa. Eu comecei há 5 anos atrás fazendo essa pesquisa. Como é que fazia? Eu sempre faço sorteio para a audiência que está respondendo lá. Então, que nem nessa que eu estou fazendo agora, que é uma sobre as tendências para 2024, e é para entender um pouquinho como que o mercado está.
e as pessoas, né, estão pensando nisso, eu estou sorteando 2 mentorias gratuitas de 1 hora para quem vai responder o questionário. Então, e o engajamento é interessante porque as pessoas querem responder. E aí parte daquele princípio. Se eu quero essa informação, eu preciso dar algo em troca, né? Porque ela é relevante no meu negócio. Eu posso fazer uma campanha de tráfego para jogar, mas no dia a dia, dentro do seu negócio, para quem tem negócio físico, você está perdendo uma oportunidade louca de fazer. E tem mais um detalhezinho que as pessoas não entenderam ainda. Nesse tipo de pesquisa, se você souber fazer as perguntas certas, você levanta os problemas que você tem, quais são as dores que o teu cliente tem, quais são as necessidades que ele tem, né, que ele está buscando, às vezes por que você não consegue vender para ele, e também sites para você implementar coisas novas, e principalmente você vai ter o dado dele. Eu falo assim, é inadmissível eu entrar dentro de uma empresa e ele não pegar o básico do básico das informações. Exato. Isso é simples e é grátis. Não e precisa gastar milhões. Em 2 situações também, né? Porque a partir desse formulário você também consegue ter muito assunto relevante que você consegue gerar conteúdo sobre isso e que você sabe que vai ter engajamento porque você sabe que é o que a pessoa está buscando. Então tem essa correlação também. E por último, aquilo que você falou, que é o dado, né? Porque depois você consegue gerar uma lista dessas pessoas e isso daí são futuros leads, né? O que é lead? São pessoas futuras que você pode vender. Então, você tendo essa relevância do dado, depois usando a inteligência, você pode mandar e-mail marketing, você pode mandar WhatsApp, você pode fazer vários tipos de ações e de abordagens que vai trazer e agregar nas suas ações, principalmente no seu faturamento. Eu vou dar um spoiler da pesquisa que eu estou fazendo aqui, né, para o povo. Assim, dentre as perguntas que tem lá, a gente está perguntando sobre conhecimento de marketing digital, conhecimento sobre automação, sobre mercado, sobre vendas, inteligência artificial. E sabe o que me surpreendeu? Na grande maioria, as pessoas estão no nível intermediário e iniciante. O que significa isso? Daquilo que a gente vem falando aqui nas estratégias de conteúdo, sobre podcast, personalização, automação, todo mundo é iniciante ou está no intermediário. Então, olha o quanto que a gente, como profissional, empresário, precisa evoluir, porque senão você vai ficar para trás. Eu dou um exemplo assim, ó. Se você pegar há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, quando a gente ia falar de automação, de atendimento no chatbot, lá no WhatsApp, no Facebook, Instagram, o pequeno empresário, o médio empresário, existia uma disparidade muito grande entre os grandes empresários e a grande maioria dos médios e pequenos. Por quê? O grande, ele tem poder de fogo, ele tem dinheiro, ele tem profissional, ele tem acesso mais fácil à tecnologia. E o pequeno e o médio não conseguem ter esse acesso. Com a entrada da automação, com a entrada do ChatGPT, que chegou aí para dar uma chacoalhada em todo mundo, a gente igualou o jogo com todo mundo. O que vai fazer a diferença é o seguinte: o quão eu conheço o meu público, o quão eu conheço a minha empresa e eu estar disposto a me lançar nesse mar novo aí, que eu não conheço muitas vezes, mas que eu preciso estar. Então, quem conseguir aprender a jogar o jogo primeiro, vai sair na frente. E você não precisa ter milhões. Você pode ter uma portinha ou não. O que vai fazer é o quê? Como que eu vou usar a tecnologia para acelerar o meu negócio, ser mais ágil, ser mais atrativo com o meu cliente e conseguir vender. Obviamente que a gente quer vender. Então, lá no final das contas, o que você vai fazer? Você vai usar tudo isso para quê? Encantar o cliente e poder vender para ele. Exatamente. Eu acho que é muito essa questão de 2024, quem tiver a base de dados muito sólida e conseguir fazer essa construção, o que é isso? Base de dados é saber quem é o meu cliente, é saber o que ele procura, o que ele quer comprar, contar a família dele, trabalhar no encantamento desses clientes, porque isso também vem ganhando muito espaço, que hoje, antigamente, para se vender, seu produto sendo bom já era o suficiente. O produto tem qualidade.
Hoje, além do produto ter que atender às necessidades do cliente, ele visa muito essa parte do encantamento e do que aquele produto, aquele serviço vai contribuir na vida dele de uma forma muito mais criteriosa do que antes. Então, eu acredito que também fazer essa construção do encantamento do cliente, isso daí faz total diferença também. Vamos falar um negocinho aqui que o pessoal pergunta muito, né? E às vezes aqui dá uns foguinhos na arvinha, né? O tal do famoso, a modinha do momento chamado tráfego pago. Por que tanto empresário reclama que investe lá R$200, 2.000, 10.000, 5.000, enfim, independente do valor, e ele não consegue enxergar o resultado? Qual que é o problema no meio de tudo isso aí? Porque existe uma lacuna entre o gestor de tráfego e o empresário, né? Que os dois... como que resolve isso? O que o empresário precisa saber e o que o gestor de tráfego não passa para o empresário que ele deveria estar passando nesse momento crucial na hora da campanha? A gestão do tráfego, ela é uma questão muito interessante, porque ela é uma, assim, bela ferramenta para o empresário conseguir vender mais, construir mais. Porém, infelizmente hoje, acho que não só hoje, acho que isso já faz um bom tempo que existe, né? Aqueles que fingem que sabem e aqueles que sabem de verdade. Então, o primeiro ponto que o empresário ele tem que tomar cuidado é ele realmente entender se esse profissional que ele está contratando se tem o conhecimento suficiente. Porém, o tráfego, ele é uma construção. Por quê? Primeiro ponto, estratégia. Eu estou fazendo tráfego para quê? Para vender, para aumentar minha audiência, para mostrar sobre o meu produto, para criar autoridade do meu produto. Então, ter este desenho é muito importante. Depois, vai entrar na parte dos criativos. A propaganda que eu estou fazendo, ela está sendo atraente? A comunicação, os textos que eu estou usando, isso está de forma clara para o meu consumidor final? Então, né, ponto. Eu fiquei sabendo que no tráfego a gente consegue milagres, é verdade? Olha, até consegue, se você conseguir fazer umas coisas muito boas ali, tiver profissionais muito bons ao seu lado. Então, toda essa construção e depois o gestor do tráfego, ele entender para quem que ele vai jogar essa comunicação. Então, isso também é um fator decisivo e importante. Porém, o tráfego, ele também entra como a bola da vez em 2024. Então, quem tiver... Por isso que é importante os dados, porque se você tem os dados sólidos ali de quem é o seu consumidor, do que ele busca, a forma da família, porque assim, um anúncio que eu vou fazer, né, não sei, em determinado serviço, mas para uma pessoa solteira e para uma pessoa casada, nem sempre a mesma comunicação vai fazer sentido para as duas pessoas. Então, desde os dados básicos até os dados mais elaborados, quanto mais informação você tiver do seu cliente, mais isso vai fazer diferença na hora de fazer essa estratégia e na hora de rodar esse tráfego eficiente. Mas ele, com certeza, é uma varinha de condão. Eu estava conversando com alguns clientes nos últimos dias aí, e o pessoal vem reclamar, não é reclamar, né, mas questionar porque não tem... Fica lá, porque eu estou investindo, minha agência não entrega resultado, estou fazendo tráfego, não está trazendo. Aí eu estava falando, eu acho que o empresário, na hora que ele vai fazer isso, existe uma das coisas que a gente precisa começar a entender realmente qual é a função do tráfego pago. Porque se eu vou criar uma campanha, eu preciso entender o que eu quero, como você falou. Tá, eu vou fazer tráfego para quê? Para quem? Para onde? Como? Se eu não tiver isso muito claro, é tipo assim, eu tô indo para uma rua e não sei onde que eu vou ir. Você chegar lá. E aí, uma das coisas que a gente tem que, muitas vezes, a grande parte das pessoas se empolgam com os egos que tem lá, né? Minha publicação teve 50 mil visualizações. Tá. E aí, o que isso resolve? Exatamente. Então, ter claro. E aí, esse caminho, muitas vezes, que nem você falou lá no início, se você não tem conhecimento, busque alguém que possa te levar, pegar na mãozinha que a gente fala, né? E levar, porque
tudo é uma construção. Eu falo que nas vendas, para o futuro, aí, nos próximos anos, e 2024, acredito que comece o start, você trabalhar 4 pilares. As vendas, o marketing offline, o digital, a automação, que está vindo com uma força tremenda, e a inteligência artificial. Esses 4 pilares aqui, eles vão ser muito fortes. E se você não dominar isso, você vai estar fora do jogo. Se você não dominar, muito dinheiro com certeza está ficando na mesa, né? Que é uma coisa que eu acredito também, que o empresário é a base de tudo, né? Olhar o faturamento, como que tá e o quanto você poderia ainda estar vendendo, a sua capacidade seja produtiva, né, de construir o seu negócio e de agregar a ele, e o quanto você está deixando na mesa, talvez por não se adaptar, talvez por ser resistente, ou talvez por não querer mudança, porque a gente sabe meio teimoso, né? A mudança é muito difícil de acontecer, assim, da gente, né, estar aberto a ela. Então, é importante também, só que cabe essa reflexão. Quanto de dinheiro eu estou deixando na mesa? Quanto eu estou deixando de ganhar a partir do momento que eu decido não fazer parte disso ou continuar da forma que eu já vivo hoje? Se até hoje deu certo, por que eu vou mudar? Em time que se ganha não se mexe. Porém, nós estamos vendo que cada vez mais o mercado ele está mais rápido, ele está evoluindo muito mais e que tem muitos outros concorrentes e novos concorrentes que estão chegando e que já estão numa velocidade fazendo muito mais do que aquele que está lá há muito tempo no mercado e que acha que tem a tradição, que isso é o suficiente para sustentar o negócio dele. Infelizmente, a gente vê que não, que nesse novo ano muita coisa vai ser diferente. A gente está indo para o fim da nosso bate-papo aqui. Para encerrar, eu queria pegar o último tópico, né? Eu deixei ele, inclusive, aqui, que para muitos é polêmico, mas eu acho que faz sentido a gente falar, que são os micro-influenciadores ou influenciadores. A gente, não sei aí aonde você mora, mas aqui fala assim, contratei um influenciador que não vendeu nada. O influenciador fez isso. Mas na prática, para que serve ser bendito desse influenciador? Me fala. Existe uma coisa que chama nível de consciência. E os influenciadores hoje, eles têm um papel principal nisso, nesse nível de consciência. Vamos trazer um case aqui que muita gente conhece e que é uma pessoa que ela é sucesso, sim, estourado, que é Virgínia Fonseca. O que ela faz com esse nível de consciência em cima dos produtos dela? Eu estava até lendo esses dias atrás sobre isso. Ela vai vender ali uma base. Ela vai vender, ela começa, antes dela anunciar, ela começa uns 15 dias, no mínimo antes, ela já começa a mostrar essa base. Só que ela não fala nada. Ela deixa ali exposto, tipo assim, tem minhas flores aqui, que eu vou deixar aqui exposta e vou fazer um stories com aquilo ali do lado. Aí no outro dia eu tô lá no meu banheiro, lá fazendo os stories, de repente aquele produtinho tá ali do lado. Então ela vai criando esse nível de consciência e esse cenário para na hora que ela falar, gente, vou vender isso daqui, todo mundo no subconsciente já viu aquele produto, já tá ali no meio. E o influencer hoje, ele tem um papel principal sobre isso. Não só sobre, mas um dos papéis dele é esse. É de criar nível de consciência e ele carrega a cara da marca, daquilo que você está anunciando, daquilo que você está demonstrando. Então, ele vem de encontro nesse sentido também de trazer pessoas, trazer seguidores, trazer novos consumidores, porém ele não é a pessoa que faz milagre. Ele não é a pessoa, talvez, que até alguns, né, existe que faz a venda ali final, né? Porque você olha e é objeto de desejo, você quer consumir aquilo ali. Porém, o papel hoje, né, principalmente dos micro, é essa questão do nível de consciência, é ele trazer ali, tirar dúvidas sobre o produto, né? Então ele vai mostrar, ele vai falar do material da tampa, do material disso, do material daquilo, porque vai me criando consciência. Então no dia que eu decidir comprar, eu já tenho, claro, algumas etapas ali
que já foram feitas e esclarecidas por esse influencer, por esse pessoal. Ele é como diz o nome, né? Influenciador, ele não é vendedor, né? E eu gosto muito de uma coisa dentro da empresa, né? O maior influenciador, vendedor que existe na empresa é o dono da empresa. Ele tem o poder de influenciar e vender. Por isso que a gente vem falando, isso que a gente acabou de falar nessa live significa o quê? Que você que é dono de empresa, você que é profissional liberal, você pode pegar, claro, contratar influenciadores para levantar um pouquinho, né, trazer mais seguidores, aumentar seu engajamento, tirar dúvidas. Mas o principal influenciador do negócio é você. É você que é o... Porque nas vendas, quando você fala, olha, compre essa canequinha aqui, né, essa caneta, a tua credibilidade não tem quem supera ela. E isso é muito importante. Então, eu gosto muito dessa opção, o dono da empresa, o profissional, né, o empreendedor, ser o influenciador. E aí, paralelamente, você traz influenciadores diferentes para aumentar o teu engajamento, aumentar a tua base de contatos. Obrigado por esse bate-papo. Era para ser 20 minutos, já estamos aqui há 46 minutos, 46. Né? Um negócio amplo. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui. Fica mesmo. Eu queria que, para quem está seguindo, quem vai assistir essa live depois, a gente está fazendo aqui também para pessoas depois estarem assistindo. Passe suas redes sociais, quem quiser seguir, quem quiser bater um papo contigo, tirar alguma dúvida, enfim, fica à disposição. Isso, meu Instagram é _Rafaela Campos, então pode me seguir, me chamar, eu adoro trocar ideia, fazer essa construção, dar sugestões a partir da minha ótica e daquilo que eu tenho como conhecimento, mas também sempre aprendo muito nessa troca constante. Muito bem, para você que não me segue ainda, procura lá Gelson Pandolfo 1. No Instagram também, a gente sempre dá à disposição, dá dicas. Vamos estar gerando mais conteúdos agora, né? Vamos gravar os stories. Né? Vamos, 2024 é o ano. Eu falei que vou virar o ninja dos stories 2024. Isso aí. No mínimo, eu espero 10 stories por dia, tá bom, Gelson? Diz que o ideal é de 40 a 50 por dia, então é tem isso aí. Poder ainda, né? Ai, meu Deus. Mas é isso. Agradeço muito também, tá? A oportunidade, a amizade. Foi muito legal o nosso bate-papo, foi com certeza enriquecedor. E tenho certeza que 2024 vai ser um ano muito especial para aqueles que estiverem atentos e disponíveis à mudança. E para encerrar, eu queria falar o seguinte: seja curioso. Seja curioso. Não vai matar você. E isso vai fazer talvez toda a diferença no seu dia a dia, na sua empresa, no seu negócio para o ano que vem. E se você não me segue, me siga aí, compartilhe essa live, dê seu like, mande para aquele seu amigo lá que você fala, nossa, esse cara precisa ouvir esse povo falando que precisa mudar. Manda essa live lá para essa pessoa. Obrigado, bom final de ano.